Nós já deixamos a máquina previamente preparada para a validação desse modelo de injetor. Lembrando que é um injetor denso. Aplicação, equipamentos de John Deere. Nessa máquina, nós já faremos a verificação de resistência e indutância do injetor no momento do teste, dispensando a utilização de um multímetro para isso. Vamos selecionar novamente o código injetor 095000648, a aplicação desse injetor que a gente acabou de fazer a reparação. Uma vez que iremos dar início ao teste, o equipamento valida primeiramente a resistência. Nesse momento temos aí uma leitura de resistência na casa de 0,42. É importantíssimo salientar que se você está trabalhando com equipamento que eventualmente não faça leitura de resistência, você precisa validar no momento da montagem do injetor com o seu próprio multímetro. Vocês também observaram a questão da leitura de indutância, ele fez uma leitura de 0,45. Essa indutância ela é o resultado, né, da distância entre placa e bobina que nós observamos lá no momento da montagem, no momento de determinar a espessura do calço montado entre bobina e carcaça do injetor. Aqui o valor foi perfeitamente validado, consequentemente não é necessário nenhum tipo de correção nesse momento, porém, se eventualmente você também não tem esse equipamento, seria importante você ter um multímetro de boa qualidade. No momento do procedimento de desmontagem do injetor, você previamente comparar o valor da indutância que você tem, média, dos 4 ou 6 injetores que você irá reparar, e então no momento da montagem, após o procedimento completo de montagem, verificar se a indutância respeita ou pelo menos trabalha próximo àquele valor previamente encontrado. Dando continuidade ao teste, estamos nesse momento no teste de plena carga. Existe um período longo de estabilização. A intenção é condicionar o injetor para o teste que a gente vai realizar. Esse condicionamento leva em torno aí de aproximadamente 1 minuto e meio. Esse teste está sendo realizado com uma pressão de 1.400 bar. Temos aí a variação de pressão encontrada nesse momento, que são de apenas 2 ou 3 bar durante a execução do teste. A tolerância de débito para esse injetor seria 40,30, no máximo 50,70, temos aí 49,5. A condição de respeitar a tabela é bastante importante, mas também existe a possibilidade de a gente flutuar entre um injetor e outro, desde que dentro da tolerância específica para um injetor. É bastante importante também a gente avaliar a questão do tempo de resposta, que é proporcional a um teste realizado aqui nesse equipamento. Temos aí um tempo de resposta de 438. Esse tempo de resposta seria o valor, né, o tempo, o delay entre ativação elétrica da bobina e abertura do bico. Isso é uma função bastante importante que a máquina executa a leitura, justamente para garantir que o momento da injeção, o evento de injeção de combustível, está ocorrendo no momento apropriado. A máquina já passou para outro teste, ela finalizou o teste de potência máxima ou plena carga, dando início agora ao teste de emissões. É um teste realizado com uma pressão um pouco mais baixa. Nós tínhamos o teste anterior a 1.400 bar de pressão, nesse momento temos uma pressão de 1.000, seria uma condição intermediária. O teste de emissões justamente é uma fase intermediária entre marcha lenta e plena carga. Tolerância de 17,4 a 24,8, nesse momento temos 22, perfeitamente também dentro da tabela, mais uma vez também levando em consideração valores relacionados a tempo de resposta. Nesse momento vamos para o teste de pré-injeção, a máquina chama de teste de injeção piloto.
piloto justamente porque ela antecede a injeção principal. Sempre a pré-injeção será um evento que ocorre antes da injeção principal. Entende-se como injeção principal tanto a plena carga, quanto emissões, quanto marcha lenta, e a pré-injeção é um evento que antecede qualquer uma dessas três condições. É um teste executado com uma pressão de 800 bar, um tempo de resposta relativamente curto, onde a gente vê uma pequena injeção de combustível que ocorrerá sempre previamente à injeção principal, mais uma vez levando em consideração também o tempo de resposta. Uma dica bastante interessante, e justamente, obviamente, isso para quem tiver esse modelo de equipamento para fazer análise do injetor, no momento que você está fazendo a calibração do injetor, suponhamos que você tem um tempo de resposta acima da tolerância, normalmente você vai perceber que o débito ficará baixo. Então, quando você tem débito baixo, tempo acima, isso é característico de problema de regulagem do injetor. Então, obviamente, no momento que você executar a regulagem, fica fácil para você determinar qual seria aí a solução, né? A correção através da correção da espessura do cálcio. Agora, se você tem um tempo de resposta perfeitamente dentro da tolerância e o débito está fora, seja ele abaixo ou acima, normalmente é característico de problema no bico injetor. Se o débito estiver abaixo, o bico provavelmente tem os seus furos parcialmente bloqueados, né? Ou até mesmo um dos furos completamente entupidos. E se ele estiver acima, possivelmente é um bico que tem problema de vedação, ele não consegue bloquear completamente a passagem de combustível. Retomando aqui a questão do teste, nesse momento estamos no teste de marcha lenta, ele chama de ralente, é uma palavra em espanhol, mas se diz respeito ao teste de injeção em marcha lenta. Também perfeitamente dentro da tabela, temos uma tolerância de 1.6 a 6.8, 3.8 está perfeitamente dentro da tolerância ideal indicada na tabela. O volume de retorno também perfeito, e agora vamos para o último passo do teste de estanqueidade. Esse teste de estanqueidade a gente fez diversas vezes no momento que nós estávamos realizando o teste de diagnóstico do injetor, para que nós pudéssemos determinar qual era o problema do injetor. Lá nós encontramos problemas no bico, lá nós encontramos problemas no bastão, e também acabamos optando pela substituição da válvula de controle para que fosse uma reparação completa. Tínhamos valores no primeiro teste extremamente altos, depois um valor imediatamente acima da tabela, e agora, uma vez que o injetor está reparado, o volume de retorno está perfeitamente dentro da tabela. Nesse momento, a tolerância de injeção é zero, justamente porque não existe nesse momento a ativação elétrica da bobina. Porém, se você trabalha com esse modelo de equipamento, você analisa visualmente nesse gráfico se existe injeção de combustível. Se existir, significa que você tem um problema no bico injetor, ausência de estanquidade na agulha do bico. Aí seria necessário, obviamente, a substituição. E se você tem uma máquina de proveta ou uma máquina que possui um outro sistema de medição, seria bastante importante você remover o quebra-jato e realizar aí no momento do teste de estanquidade uma análise visual para verificar se o bico injetor não possui gotejamento. Finalizado o teste, o equipamento ele abre a opção para que nós possamos salvar o protocolo do teste que acabou de ser concluído, inclusive com a possibilidade de nós colocarmos aí uma gravação de número de série da empresa, algum código específico do injetor que possa nos orientar com relação ao injetor que foi testado e um controle da própria empresa. Muito bem, esse injetor foi aprovado perfeitamente em todos os testes, em todas as condições. Se eventualmente durante o teste nós tivéssemos encontrado problemas de débito, seria necessário nós corrigirmos esse volume de combustível através da espessura desse cálcio que você está vendo aí na sua tela. Esse é o cálcio que altera drasticamente a injeção de combustível, sendo que, obviamente, nós ajustamos previamente a espessura desse cálcio, porém, mesmo que ele esteja ajustado, se no momento da execução do teste o injetor não corresponde com o volume de combustível injetado, seria bastante importante nós substituirmos o cálcio para controlar o volume de óleo injetado. Essa condição seria basicamente cálcio maior
uma maior injeção de combustível, cálcio menor, uma menor injeção de combustível. O efeito dele é diretamente proporcional. Alterações nesse cálcio devem ser realizadas aí na casa de 1 em 1 centésimo no máximo. É um cálcio que reflete muito na condição de funcionamento do injetor. Apenas se você tiver problema relacionados ao volume de combustível em marcha lenta, é que você pode realizar alteração nesse outro cálcio que a gente está salientando aí na imagem, justamente para que, especificamente para volume de marcha lenta, você consiga realizar alterações. Nesse caso, quanto maior o cálcio, menor o débito, e quanto menor o cálcio, maior o débito. Aí nesse modelo, nesse caso, a ação é inversamente proporcional. Tá bom? Muito bem, aqui a gente conclui mais um treinamento da EA Diesel. Nos vemos em uma nova oportunidade em breve. Muito obrigado.